Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai de fato entrar mais no conceito prático de programação em Python e entender as principais palavras-chave ou organizações lógicas de programação para a gente poder de fato chegar ao ponto de fazer uma aula prática, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é justamente as variáveis, como que a gente executa e cria uma variável, né? O padrão aqui no Python é basicamente o seguinte: eu defino um nome de variável. Para essa variável, eu vou atribuir algum valor. Então, um sinal de igual aqui é um sinal de atribuição. Tá? Ele vai definir um valor para essa variável. E logo na frente da atribuição é o que eu defino como valor. É o próprio valor que eu vou colocar na variável. Tá certo? Então, nesse exemplo, eu estou criando uma variável chamada mensagem. E eu atribuo a essa variável mensagem o valor Oi Python. Essas aspas aqui, pessoal, tá bom? É só para definir um tipo de variável que é do formato string. String é basicamente uma variável de texto, tá? Então, um conjunto de caracteres textuais, a gente define isso entre aspas para poder definir dentro de uma variável. Outro exemplo aqui para poder mostrar para vocês é que eu também posso ter uma variável numérica. No caso, eu estou com um exemplo que chama número, então o nome da variável é número. Eu atribuo a essa variável número o valor 5. Então, basicamente, é isso que eu estou fazendo. Eu estou criando uma variável que se chama número e eu já inicio ela, crio ela com um valor igual a 5. E eu posso definir outros valores, um valor decimal, por exemplo, o π. Π é um número muito conhecido, né, na matemática, e a gente pode definir em programação assim. O nome da variável π e eu atribuo a ela o valor 3,14, tá bom? Não tem importância da quantidade aqui, tá? De casas decimais. Existem padrões muito grandes aí de casas decimais que a gente pode utilizar. Nesse exemplo, só duas casas para poder simplificar. Mas eu posso ter muito mais aqui depois da vírgula, tá bom? Aí é que entra, pessoal, o exemplo que eu estava comentando das palavras reservadas em Python. Como eu comentei no vídeo anterior, a gente não pode utilizar para nome de variável somente a palavra reservada. Ou seja, se eu, por algum trecho do código, enfim, por alguma necessidade, eu preciso definir uma variável e eu coloco o nome de del sozinho, por exemplo, del, por alguma razão, é igual a 2. Isso daqui vai dar um erro. Por quê? Porque del não pode ser utilizado sozinho como uma variável, porque ela é uma palavra reservada, tá bom? Então, como que eu posso corrigir isso? Eu troco esse nome del para outra coisa. Então, uma forma de corrigir isso é del underline algo. Por exemplo, del número. Não sei, estou citando aqui só um exemplo, tá? Igual a 2. Isso daqui é o suficiente para poder não ficar relativo a uma palavra reservada. Então eu posso utilizar dessa forma, tá bom? Agora, sozinho eu não posso. Daí vem todo esse conjunto de palavras que está nessa tabelinha aqui. Fique tranquilo, não precise decorar essas palavras, tá? Isso daqui vai ser indicado na hora de execução do código. Se eu pintar algum erro, né, se ocorrer alguma coisa de execução errada, você pode às vezes dar uma olhadinha para ver se você não está usando ali uma palavra reservada, tá bom? Então, não se preocupe que essas palavras reservadas, grande parte delas a gente já vai conhecer no nosso dia a dia de programação, e as outras em si, o próprio sistema de programação que você for utilizar, ele já vai citar para você que é uma palavra reservada e não pode ser utilizada sozinha, tá bom? Então, só para exemplificar, a gente vai conhecer aqui ao longo do curso várias palavrinhas, como por exemplo o in, né, o else, o if, o for, continue, o true e o false, né? Tem várias delas aqui que a gente vai conhecer, o return, enfim. Ao longo do curso, da forma como a gente vai exercitar aqui, você vai perceber que vai ser na prática bem comum a gente encontrar boa parte dessas palavrinhas, tá bom? Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui para esse vídeo não ficar muito extenso. Então, até o momento, a gente entendeu como que a gente cria variáveis e a gente passa para o próximo vídeo para poder entender, então, como é que criam funções em Python. Até lá!